Continuando nosso especial sobre a cultura de paz, vamos acompanhar a entrevista do advogado Asdrubal Júnior. Qual o conflito mais difícil de ser resolvido? Sem dúvida, os conflitos que geram uma afetação emocional mais acentuada. Claro que quando a gente fala em afetação emocional, podem ser em qualquer ambiente de negócio, um ambiente profissional, uma relação de trabalho, uma relação de consumo pode ter, porque às vezes como a pessoa é tratada de uma maneira tão aviltante, tão agressiva, que lhe gera traumas, dores e sofrimentos que ela tem dificuldade de digerir. Quando o assunto é meramente objetivo, mais racional, é um tanto mais fácil você sentar e compor. Você fica muito discutindo números. E aí é uma questão mais do que é viável economicamente para um lado e para o outro para resolver. Quando é emoções, às vezes os números não são importantes. Às vezes o importante realmente são os sentimentos. E aí, claro, se potencializa isso mais nas relações continuadas, nas relações de família, não naquelas relações eventuais, em que você cruza com a pessoa e tem um problema com a pessoa. Num acidente de trânsito, na compra de um bem, seja uma coisa eventual. As relações continuadas é onde potencializam sentimentos e emoções que vão carregando, sabe, as nossas relações de uma maneira negativa, até que a gente rompe. E quando a gente rompe, a gente tem dificuldade de reconstruir, porque a gente não está olhando objetivamente só aquele problema. A gente está olhando toda uma carga de emoções que está envolvida pela relação continuada. E aí a gente vê isso normalmente em relações profissionais, relações de convivência comunitária, relações de família. São relações em que esses problemas continuados acabam colocando um tijolinho de dor, de mágoa naquela relação a cada momento, circunstância, e aí depois há o rompimento e você desfazer aquela parede enorme que se ergueu com cada tijolinho de mágoa que foi construído ao longo do relacionamento em si é mais difícil. Mais difícil, mas definitivamente não é impossível. Muitas vezes é a maneira como se trabalha com as técnicas da mediação, com as partes envolvidas, elas conseguem começar a enxergar o problema sob outro ângulo e aí consegue você quebrar o chamado ciclo de hostilidades. Você quebra o ciclo de hostilidades, às vezes uma única palavra, um único gesto é capaz de quebrar um ciclo de hostilidade. Um pedido sincero de desculpa, de perdão, uma emoção extravasada de arrependimento, algo nesse sentido pode ser tão genuíno e tão relevante para a outra parte, porque é isso que no fundo ela esperava perceber e pode desmontar toda aquela parede densa que parecia que separava as duas pessoas, pode realmente se romper com um gesto genuíno de amor, de arrependimento, de tristeza, de dor, de sofrimento e que seja notado claramente com sinceridade pelo outro lado. Então não é tão difícil desmontar essa parede quanto parece. Por isso que um bom mediador, um bom profissional, trabalhando bem as técnicas, ele é capaz de fazer resultados assim extraordinários na solução de conflitos e na vida das pessoas. Qual a diferença entre mediador, conciliador e árbitro? O conciliador e o mediador são profissionais que vão trabalhar com a solução autocompositiva de conflitos, ou seja, é uma solução que depende do consenso. Vai ter a solução se as partes chegarem a um entendimento. Então, formas autocompositivas, conciliação e mediação, e a gente vai falar a diferença entre elas. A arbitragem, apenas para fazer o contraponto a isso, é uma forma heterocompositiva, ou seja, não vai depender do meu consenso com você para ter a solução do conflito. Precisa do nosso consenso para escolher o caminho da arbitragem. Teve esse consenso para escolher o caminho, agora a solução não depende de eu querer e de você querer, é o árbitro que foi escolhido que vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, uma forma heterocompositiva de resolver o conflito. Você delega a uma terceira pessoa a apreciar a discussão e dar um veredito, dizer quem está certo e quem está errado. Enquanto na conciliação e mediação, nós dois vamos construir uma resposta que atenda a nossos interesses.
e aí, objetivamente, há consenso. Agora, a diferença entre conciliação e mediação é que a conciliação normalmente é utilizada para relações eventuais, não para relações continuadas. A conciliação tem como foco resolver aquele conflito. E o conciliador pode, na condução desse procedimento, enxergar possibilidades de resolver, sugerindo opções para que as partes possam dizer: ah, essa ideia é boa, eu concordo com essa ideia. Outra parte fala: pô, a ideia é boa, eu concordo com essa ideia. Pode sugerir as opções de resposta. Não inibe que as partes também construam opções, mas o conciliador passa a ter um papel direto de resolver aquela disputa e ele pode sugerir opções de resposta. A mediação, ela quer fazer algo maior do que só resolver pontualmente aquele conflito. Ele quer resolver a diferença que existe entre as pessoas. Em uma relação continuada, se deseja efetivamente que, além de resolver pontualmente aquele problema, ela consiga, pelo menos, cicatrizar um pouco as feridas que tem entre as pessoas, para que essas pessoas, além de resolver pontualmente aquele problema, estejam agora em condições de ter uma convivência saudável. Não que vão reatar um relacionamento necessariamente, mas vão conseguir superar a dor e seguir em frente. Enquanto a conciliação, ele resolve pontualmente aquele problema. Quando é uma relação continuada, a conciliação às vezes não é a melhor forma de resolver, porque eu resolvo aquele problema que tem entre um vizinho e outro vizinho, porque bateu no carro do vizinho, ou amassou o portão, ou qualquer coisa nesse sentido, só que eles estão com a relação tão desgastada que um resolve aceitar pagar aquele negócio ali, mas está tão chateado com o outro que a hora que tiver a oportunidade de criar uma dificuldade para o outro, vai criar, porque a relação não está resolvida, a relação continua ferida, adoentada, e essa relação ferida acaba potencializando a criação de novos conflitos ali na frente. Resolve-se um, mas com potencial de ter outros logo adiante. A mediação quer resolver, além do conflito, a relação. Assim ela minimiza o risco de surgirem novos conflitos decorrentes daquela relação. Por isso que a mediação se utiliza para as relações continuadas e a conciliação para as relações eventuais. O conciliador pode sugerir propostas de solução e o mediador não pode sugerir propostas de mediação. Por que que um mediador não pode sugerir propostas de solução? Porque o sentido é eu fazer nascer no seu coração, com suas próprias ideias, mediante a aplicação das técnicas que a mediação vai fazer para estimular, sabe, a fertilidade, a criatividade, para gerar opções de resolver aquele problema, porque quando eu gero a opção de resolver, você gera a opção de resolver, e assim nós concordamos a resolver, nós levamos no nosso coração a clareza de que essa foi a solução mais inteligente, adequada e justa para resolver. Aí resolvemos a nossa relação. Quando eu aceito o que é proposto por outro, nem sempre eu tenho a clareza de falar: ah, isso foi a melhor. Eu aceitei porque é menos ruim, né? Porque eu não aguentava mais ficar discutindo isso aqui e eu queria ficar livre. O cara ofereceu isso aí e eu falei: pegar isso aqui. Mas eu não estou no meu coração devidamente feliz e satisfeito de que esse encaminhamento é o mais apropriado. Porque não fui eu que criei. Quando eu crio, quando vem da minha cabeça, eu tenho uma clareza. Isso é a melhor forma de resolver. Aí, se essa forma é em placa, é essa que é acolhida e discutida e acolhida pelas partes, aí elas saem com a sensação de melhor justiça, de que o assunto foi resolvido definitivamente da melhor maneira. Em instantes, os 20 anos da lei de arbitragem. A gente volta já.